Se você já entrou dentro do TikTok, você já ouviu essa frase. Fala baixo, Nate, do personagem Kunamata. Atualmente ele possui incríveis 981 mil seguidores no TikTok, 254 mil inscritos no seu canal no YouTube. Sendo que, no seu primeiro lançamento musical, Fala Baixo, ele conseguiu em poucos dias bater 1 milhão de visualizações. Sem dúvidas, Kunamata é um case de sucesso. Nesse vídeo, você artista independente vai aprender com a estratégia do Kunamata, como crescer seu trabalho musical e entender o marketing usado por ele. Meu nome é Douglas Carlos, diretor e mentor da empresa The Blueprint, empresa que já fez a diferença na carreira de centenas de artistas independentes iguais a você. E minha missão hoje é fazer com que você entenda esse fenômeno e também entenda como a estratégia dele vai de encontro com o seu lançamento musical. Porque foi toda uma construção até ele chegar a esses números e a fazer seu lançamento, o primeiro lançamento musical dele, a bater 1 milhão de visualizações em poucos dias. Ele construiu o público, desenvolveu o seu brand, desenvolveu alguns detalhes que eu vou apresentar para você e depois lançou o trabalho musical dele e aí foi um verdadeiro sucesso. Se você não conhece esse personagem, vá lá no TikTok, pesquisa sobre ele, você vai dar muita risada, mas uma coisa você tem que saber, cara, e ele foi simplesmente intencional em tudo que ele fez. Intencional. Então, se você, que é artista independente, quer lançar algum trabalho, cara, você tem que ser intencional em cada detalhe mesmo. Então vamos lá, direto ao ponto, para não ficar muito longo esse vídeo. Você tem que entender o seguinte, ele estudou marketing. Douglas, e aí que ele estudou marketing? O que tem a ver? Cara, marketing é venda. Então, ele com certeza estudou o algoritmo do TikTok, ele estudou os bordões que ele fez, a maneira dele se vender para ser diferente dentro do mercado e conquistar um público vasto para depois fazer seu lançamento musical. Geralmente, um dos erros do mercado independente é pensar o seguinte, cara, eu preciso fazer meu lançamento e depois eu vou atrás de público. Tá errado, você primeiro tem que ter um público aquecido para depois você pegar e fazer um lançamento musical. Isso daqui é fundamental em qualquer estratégia de marketing. Eu faço acompanhamento com artistas, empresas, influenciadores, criadores de conteúdo e eu trabalho nesse segmento. Primeiro a gente vai construir o seu público, aquecer seu público, para depois lançar alguma coisa. Porque não adianta você querer lançar e não ter público. Você vai depender do tráfego pago e se você não tiver construído aí um bom canal, um bom perfil, cara, com certeza as pessoas que vão chegar, elas vão embora. Não vai valer de nada. Tudo isso daqui que eu estou apresentando para você é uma construção que ele teve. Então ele estudou marketing, ele entendeu do SEO, do posicionamento do TikTok, trabalho atrás de trabalho para fazer essa construção do brand dele. Então assim, agora sobre o brand dele, você tem que entender o seguinte, o que é brand? Brand é marca. Douglas, o que é marca? É você deixar registrado algo e isso daí nunca mais sair. É uma impressão que fica ali selada, permanente. Isso é marca. Então, o brand em si, ele funciona através da constância, ele funciona através do seu discurso, ele funciona através do seu posicionamento, entre outros elementos, cores e afins. E aí você tem que ter constância para bater na tecla, ficar marcado e as pessoas lembrarem de você. Como que foi o brand desse personagem? Deixa eu colocar aqui na tela ampliada para vocês verem. Vamos lá, essa daqui é a construção do brand dele. E aí, a partir disso, o que ele utilizou? Ele usou bordão, storytelling, colocou personagens e gerou conexão. Bordão, Douglas, o que seria o bordão dele? Todos os vídeos dele, ele simplesmente falava, fala baixo, e era constante dentro disso. Isso era um bordão. O que eu falei sobre a marca? A marca é quando você tem o registro e permanece na pessoa. E aí, qual que foi o registro dele? Ficar repetindo toda hora, fala baixo, Nick, fala baixo, Nick, fala baixo. E nisso daí virou o bordão dele. Isso daí foi uma maneira dele totalmente se diferenciar de todos os outros personagens. Outra coisa que foi fundamental dentro do brand dele foi justamente o storytelling. Storytelling, Douglas, o que seria storytelling? É a história que ele conta. Cada vídeo dele tem uma história diferente. E ele criava o storytelling de cada vídeo, criava certamente um roteiro, uma apresentação para fazer o vídeo e seguir esse cronograma. Então, grande parte dos vídeos dele hoje, pelo menos, tem mais de 100 mil visualizações em média. E os maiores vai a 1 milhão, 2 milhões e afins. Então ele usava da narrativa dele, da história dele para fazer vídeos únicos e diferentes, ou até mesmo interligando um ao outro. Outra coisa que ele utilizou bastante aí, ele utilizou os personagens. Personagens, Douglas? Sim, personagens. Por que ele utilizou os personagens?
justamente para dar expansão. Expansão, Douglas? Sim, expansão. Por quê? Ele estava fazendo sucesso. Ele estava colocando os personagens ali dentro e nisso daí ele também pegou e fez crescer o perfil de cada personagem dele que ele colocava. Isso fez com que as pessoas que também fizessem parte dessa atmosfera, dessa narrativa, também lucrassem com isso. Os personagens que aparecem no vídeo do Kunamata, eles simplesmente também têm o perfil deles monetizados. Então ele ampliou 100% os personagens dele para que também não dependesse unicamente dele. Ou seja, se, por exemplo, ele chegar e parar de fazer os vídeos dele, pelo menos ele vai ter os personagens dele que você vai lá atrás, vai ver, vai se divertir, ele vai estar lucrando com isso e não vai depender unicamente da marca dele. Então ele cria esses personagens também dentro da narrativa para você se sentir parte da trama. Então tem a avó dele, tem o irmão dele, tem outras pessoas. E ele coloca todos eles no mesmo ecossistema. Quem faz muito isso é justamente Carlinhos Maia, por isso que ele é um sucesso. Ele coloca os personagens da vila dele, do bairro dele e cria narrativas. Nisso daí, todo mundo ganha com isso. Então isso daí também faz parte do brand dele. Outra coisa que ele usou para se conectar. O próximo elemento usado pelo Kunamata foi a conexão. Douglas, como que ele gerou conexão, cara? Através do sotaque brasileiro. Sotaque brasileiro, Douglas? Sim, sotaque brasileiro. O que ele fez? Se você parar para analisar, ele falando o personagem em si, que não aparece, ele tem um sotaque completamente brasileiro. Completamente brasileiro, cara. Já os outros personagens não têm o mesmo sotaque que ele. Isso é 100% intencional. Por quê? Porque se ele quer conectar com o público aqui brasileiro, a linguagem dele tem que ser bem brasileira. E aqui, você é artista independente, o que você tem que entender? Cara, você tem que falar a linguagem do público que você quer atingir. Não adianta, por exemplo, você ser um artista mais velho e querer se conectar com a juventude e você ter uma linguagem diferente da dela. Não funciona, não dá resultado, não dá efeito. Então, essa estratégia aqui do próprio Kunamata ajudou 100% a ele dominar o território brasileiro com a arte dele. Outra coisa que você tem que entender, que ele sempre teve, foi um objetivo claro. Qual que era o objetivo claro dele, Douglas? Música. Lembra que eu falei que ele estudou marketing? Então, o marketing, dentro da estratégia do marketing, você tem que ter algum objetivo. No marketing, você tem que ter objetivo. Então, quando a gente vai fazer o acompanhamento, qual que é o nosso objetivo? Pô, você quer crescer as redes sociais, então a gente vai trabalhar para isso. Ou você quer fazer um lançamento musical, então a gente vai trabalhar para isso. Já o personagem Kunamata, o objetivo dele, com tudo isso, era fazer um lançamento musical. Desde o início, que ele ficou lá estudando, que ele foi desenvolvendo o brand dele, ele tinha um objetivo claro. Eu vou aumentar a minha audiência para depois fazer um lançamento musical. E aí que ele foi mais gênio ainda. Douglas, por que ele foi mais gênio ainda? Porque é o seguinte, cara, ele simplesmente pegou o lançamento musical dele e usou o bordão dele, que é o fala baixo, e nisso daí posicionou dentro do YouTube. Então, quando você vai pegar e você vai colocar no YouTube, outra coisa que eu tenho que falar para você, o YouTube, ele não é uma rede social, é uma plataforma de buscas. Quando você entende que o YouTube é uma plataforma de buscas, cara, você entende que você tem que se posicionar com o vídeo lá dentro e o YouTube vai pegar o seu posicionamento e levar para quem está buscando esse conteúdo. Aqui, por exemplo, no caso do Kunamata, o que ele fez, cara? Ele usou o bordão dele e fala baixo. Então, se as pessoas não soubessem o nome dele, pelo menos o slogan dele, eles sabiam, fala baixo. E aí, quando as pessoas digitassem no próprio YouTube, eles iam colocar, pô, se eu não sei o nome dele, eu vou colocar o nome da fala dele, fala baixo. E aí, quando você coloca fala baixo, vai aparecer o trabalho dele dentro das pesquisas e você vai consumir o trabalho dele. Esse crescimento que ele teve dentro das redes sociais, criação de personagem, expansão, brand e tudo mais, ele tinha um único objetivo. Qual que era esse objetivo? Simplesmente levar esse público para o lançamento dele. Foi aquilo que eu falei. Cara, quando você estiver pensando em fazer lançamento, você tem que aquecer o seu público primeiro para depois você fazer o lançamento, e não fazer o lançamento para ir correr atrás de público. Não existe isso. Aqui, o exemplo do próprio Kunamata, ele pegou, fez todo esse trabalho
monetizou, ganhou dinheiro, mas ele tinha foco em fazer a música dele estourar. Então, quando ele lançou a música dele, Fala Baixo, bateu em poucos dias 1 milhão de visualizações. Você, artista independente, tem que ter um objetivo claro, você tem que traçar um caminho para chegar nesse objetivo. Seja ele crescer nas redes sociais, quanto também você fazer um lançamento. Você tem que ter algum objetivo e trabalhar o seu marketing, o seu brand, construção de público para depois você entregar. Esse é o segredo. E aí, continuando, ele tinha um elemento misterioso. Qual que era o elemento misterioso dele, Douglas? O elemento misterioso dele é o seguinte: ninguém sabe quem é ele. Ninguém viu o rosto dele, ninguém sabe quem é ele, cara. Esse elemento misterioso faz parte do brand dele. Quantos artistas a gente já não viu que tampam o rosto deles e depois se revelam? Não sei se você sabe, mas no início do Weeknd, ele usava o avatar, uma foto no perfil dele, com um personagem com um saco americano de papelão na cabeça. Depois, como ele começou a ter um certo sucesso, com certeza ele pensou assim, cara, ou eu sou conhecido por aquilo que eu sou, ou eu vou viver um personagem. Ele quis se revelar. E isso também faz parte de um brand. Se você quiser, artista independente, você criar algum mistério dentro de seus lançamentos, é muito bom também. Isso engaja. A gente não sabe qual é o rosto do Kunamata, certo? A gente não sabe. A gente conhece a voz dele, o irmão dele, os personagens que estão em volta dele. Mas ele mesmo, a gente não sabe quem é. Então, isso torna ainda mais misterioso, mais atrativo e também faz a gente querer pesquisar sobre quem é ele. Então, até outra dica para você, Kunamata, se você ver esse vídeo, dá para você colocar aí no SEO, posicionar o seu vídeo, colocando assim, quem é Kunamata, e você vai lá e simplesmente lança uma música com esse título. Isso daí vai render para você algum lucro, hein? Se você aplicar, vai render para você algum lucro. Porque todo mundo vai querer saber qual é o seu rosto, quem é você e mais. Em resumo, para finalizar o vídeo, qual a lição que fica? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Você, artista, tem que entender o seguinte. Você precisa gerar entretenimento. Douglas, como que eu vou gerar entretenimento? Cara, presta bem atenção. Entretenimento é um conteúdo à parte da sua música. Você não vai colocar só apenas música. Você tem que ter outros conteúdos que geram entretenimento. Por que eu faria entretenimento? Porque a partir do entretenimento você alcança um público muito maior. E plataformas como o TikTok, como o Reels, e a gente está falando do Instagram, do Facebook, e também os shorts, eles tendem a entregar muito mais entretenimento para um público maior. E aí, quando você alcança um público maior, o que, que vai acontecer, cara? Você vai ter um público um pouco mais fidelizado e você direcionar ele para o seu lançamento. Essa é a sacada. Gere entretenimento, consiga público e depois faça o lançamento. Foi isso que o Kunamata fez. E isso também funcionará com você. Então esse daqui foi o vídeo de hoje. Cara, na descrição tem o meu treinamento de como você crescer no Instagram, dentro do YouTube, a como você gerar 7 fontes de renda, a como você também aprender a fazer tráfego pago dentro do seu canal do YouTube e também tem a nossa comunidade exclusiva. Fora que também vou deixar aqui para você seguir as nossas outras redes sociais. E se você quiser ter um acompanhamento direcionado comigo, como eu faço com os meus clientes, artistas independentes, influencers, criadores de conteúdo, empresários, vá lá nas nossas redes sociais, me chama, certo? Que a gente vai fazer com que o seu trabalho alcance mais pessoas, quanto também o seu produto. Mas é isso, eu vou deixar agora um card aqui para você, onde eu vou ensinar em 1 hora como você fazer um lançamento profissional aqui mesmo dentro do YouTube e um outro canal nosso. E aí, bora?